para fazer a record. Ok, feito. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem aí, galerinha? Espero que vocês estejam tendo um dia maravilhoso aí, uma semana maravilhosa. Tiveram uma semana maravilhosa semana passada. E, bom, queria bater um papo um pouco do que eu li nessa última semana, né? Eu li um livro chamado O que a Escola Não Nos Ensina, né? É um livro bacana. Na verdade, fala muita coisa que a gente já sabe, né? Mas, enfim, vou fazer um resuminho do que a gente leu lá. Primeiro, ele fala que o caminho tradicional, né, de ensino não é e não deve ser a única fonte de conhecimento, não é verdade? Muita gente, quando pensa em estudo, às vezes até hoje estão com aquela mente ainda de achar que precisa ir para a escola, fazer uma pós, um mestrado, pós, faculdade de outra pós, outro diploma, né? Só que as escolas, elas ainda elas foram fundadas, foram formadas, né, na época da Revolução Industrial, da era industrial, né? E acontece que ela vem preparando as pessoas para essa era, não é verdade? Para a era industrial. E o que as pessoas precisavam naquela era, né? As pessoas precisavam de trabalhadores que iam trabalhar nessa área e tudo mais. E até hoje meio que está levando as pessoas, continua ensinando as pessoas mais ou menos a mesma coisa, não é verdade? E se as pessoas, enfim, a gente não deve deixar com que essa seja a nossa única fonte de conhecimento, principalmente no quesito empreendedorismo, não é verdade? Então, 7 habilidades que as escolas não nos ensinam hoje, né? Primeiro é utilizar a mente. A gente vai para a escola, a gente aprende onde é que fica o Rio São Francisco, que a capital da Costa do Marfim é Abidjan, né? Que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, for control, um monte de coisa que a gente aprende e às vezes não, né? Quase sempre a gente não aprende a utilizar nossa própria mente, na verdade, é uma das coisas mais importantes do nosso da nossa vida, olhar para dentro da gente mesmo, conhecer como é que funciona a nossa mente, né? Por isso que eu gosto muito do Anthony Robbins, né? Que o Anthony Robbins ajuda a gente por exemplo, a mudar o nosso estado de espírito a hora que a gente quiser, com algumas coisas, né? Mudando a nossa fisiologia, mudando um sorriso, a gente sorri, já muda a nossa como é que a gente está se sentindo, se a gente, enfim. E a escola não ensina a gente a fazer isso. Cara, a escola não ensina nem como é que a gente faz para gravar mais coisas que a gente aprende, né? Já que eles dão tanto valor para a memória, né? Para ficar lembrando de coisas depois, de fórmulas, enfim, datas. Pelo menos eles deviam ensinar a gente a gravar, né? Memorizar mais coisas. Mas, enfim. Segunda habilidade que a gente normalmente não aprende é sobre empreendedorismo. Normalmente, na escola, a gente aprende a procurar emprego, né? Se preparar para ter um emprego e não como gerar empregos, né? E não como a gente realmente aprender sobre administração financeira, empreender, né? Como montar um negócio, né? Como a gente realmente as habilidades que precisa para empreender na vida, né? Eu quase terminei o curso de administração de empresas, faltava 6 meses para eu me formar. E lá em administração de empresas, eu não aprendi sobre empreendedorismo. Então, onde é que você vai aprender sobre empreendedorismo se não é na Universidade de Administração de Empresas? Será que é em veterinária? Será que eu escolhi errado o meu curso, na verdade? Então, enfim. Terceira habilidade, a gente não aprende sobre vendas. Na verdade, o que a gente aprende é não falar com estranhos, né? E, enfim,
Normalmente a sociedade, né, tem até um preconceito, né, com a palavra vendas. Eu mesmo tinha um preconceito com a palavra vendas. Parece que é uma coisa que é inferior, né? Parece que é o cara que deu errado na vida, vai ser um vendedor, enfim, esse tipo de coisa. Então, sem sombra de dúvida, essa é uma das habilidades aí que, se a gente for olhar, ela encontra nos caras extremamente bem-sucedidos, né? Todas essas 7 habilidades. E a gente, muitas vezes, a população, em sua maioria, tem até certo preconceito nessa habilidade de vendas, né? Não só aprender a vender um produto, mas aprender a se vender, aprender a se promover, aprender, não é verdade? Porque o tempo todo é vendas. Próximo, quarta habilidade, marketing e comunicação. Aprender a promover e aprender a comunicar, né? Aprender a comunicar faz toda a diferença, porque a gente lida com pessoas o tempo todo, né? Por exemplo, quando uma pessoa chega atrasada, né, a gente pode falar com a pessoa: nossa, você não é sério, cara, você só chega atrasado, tá. Enfim, quando a gente faz assim, a gente está criticando a pessoa, né? E a gente pode mudar. A gente pode falar: poxa, você é uma pessoa tão séria e chegou atrasado hoje. Você está com alguma situação que eu possa te ajudar? Né? Como é que mudou completamente, né, a comunicação, e eu querendo dizer basicamente a mesma coisa. Então, nós precisamos aprender a comunicar. E aí, infelizmente, a gente não aprende isso na escola. Talvez uma das habilidades aí extremamente importantes, né? Porque a gente está comunicando o tempo todo. A gente comunica com nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, né? E a gente precisa aprender, né, a melhorar a nossa comunicação, né? Não só nos negócios, mas com a nossa família, com os nossos amigos. Na verdade, uma habilidade extremamente importante que não, pelo menos eu não aprendi em administração de empresas, comunicação, né? E no marketing é saber trabalhar a nossa própria marca pessoal, né? Número 5, aprender a ser um líder. Normalmente a gente aprende a ser liderado até, né? Mas não a ser um líder, né? E muita gente acha que liderança tem a ver com o cargo que ocupa, né? Que quando a gente chegar naquele cargo, a gente vai começar a ser um líder. Quando eu chegar a Get, o milionário, o presidente, aí sim eu vou começar a exercer, né, liderança. Na verdade, liderança não é um cargo, liderança é um comportamento. Liderança é um comportamento que é completamente diferente de cargo. Liderança, quem já leu aquele livro Líder 360 Graus? Alguém aqui já leu aquele livro? Líder 360 Graus? Acho que não. Enfim, recomendo ler um livro muito bacana do John Maxwell. Ele fala justamente isso, né? Que liderança, a gente não deve liderar. Tem gente que acha que liderança é liderança para baixo. É um cara que está num cargo e ele vai liderar as pessoas que estão na hierarquia abaixo dele. E, na verdade, não. Liderança é 360 graus. A gente deve liderar, sim, uma pessoa que possa estar numa hierarquia abaixo da gente, como, por exemplo, o meu filho está numa hierarquia abaixo da minha, né? Mas a gente tem que liderar não só para baixo, mas a gente tem que liderar para os lados, né? Por exemplo, a minha esposa está numa hierarquia igual a minha perante os meus filhos, então a gente tem que liderar também para os lados, a gente tem que liderar para cima, né? A gente pode liderar um chefe nosso, porque liderar não tem nada a ver com mandar. Tem gente que acha que liderar é mandar. Não, liderar não é mandar, é inspirar. E para o nosso negócio, então, é extremamente importante, porque nós não temos funcionários, né? Então, aprender realmente a inspirar as pessoas, né? É fundamental. Habilidade número 6, educação financeira. Talvez um dos maiores problemas das pessoas sem dinheiro, pois muitas vezes as pessoas que estão sem dinheiro acreditam que o problema está que está ganhando pouco, né? Mas, na verdade, lógico que aumentar os ganhos vai ajudar bastante a gente a ter uma melhor situação financeira, né? Mas se a gente não aprender o que fazer com o dinheiro que a gente ganha, não vai adiantar nada, cortar o curso, igual a gente falou na semana passada, né? Retrasada, na verdade, sobre
que o Roberto Kiyosaki, no Pai Rico, Pai Pobre, fala sobre cortar custos. Porque quando a gente fala sobre cortar custos, muita gente começa a pensar em cortar a televisão a cabo, tirar o Netflix, sei lá o que a pessoa vai tirar, vai cortar aí R$ 100 por mês. Na verdade, cortar custo, quando ele fala de cortar custo, é cortar custo mesmo, né? É o cara, se necessário, se ele tiver numa situação tão difícil que a conta não está fechando, tem que fechar. Então, se necessário, o cara ir para uma casa menor, ir para um carro mais barato, ou quem sabe até andar de Uber, andar de bike, né? Na era Fit, Fototrol, né? Enfim, a pessoa diminuir as suas despesas para poder fechar, aumentar os ganhos, com certeza absoluta dessa, e depois aprender a investir, né? Aquilo que sobra, já que ele vai guardar de 10 a 30, 50% do que ele ganha, né? O Jim Rohn falava que a meta dele, né, era guardar 90% do que ele ganhava. E ele chegou nessa meta. Então, começa com 10%, começa guardando 10%, e já pensou um dia que a gente possa viver com 10% do que a gente ganha sem diminuir o padrão de vida? Não seria bacana? Esse dia vai chegar, com absoluta certeza dessa. Sem diminuir o padrão de vida, né? E número 7, a habilidade número 7 é cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa espiritualidade, né? Ser saudável não é apenas ter doença, é estar no nosso ápice, né? Todos os livros que falam sobre produtividade, né? E eu sempre quis ser mais produtivo, e ser mais produtivo não significa produzir mais, crescer mais no trabalho. É claro que, por que não produzir mais e crescer mais no trabalho? Mas eu sempre busquei a produtividade porque eu quero ser mais produtivo na vida. Eu quero ser mais produtivo como amigo, eu quero ser mais produtivo como um pai, eu quero ser mais produtivo como marido. Né? Ser mais produtivo é aproveitar a vida, né? Ser mais produtivo em todas as áreas da vida. Então, eu sempre quis produtividade. Eu nunca gostei da palavra passatempo, eu nunca gostei daqueles passatempo de revistinha, esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu não gosto da palavra passar tempo, não gosto de passar tempo. Eu gosto de aproveitar o tempo o máximo possível, já que a nossa moeda, o nosso ativo mais importante é o tempo, né? Então, por que não a gente ser mais produtivo? Todos os livros que eu li sobre produtividade começa falando sobre cuidar do corpo, né? Para a gente ser mais produtivo, a gente tem que estar com o corpo do jeito que tem que ser, a gente tem que estar se alimentando do jeito que tem que ser, a gente tem que estar cuidando do nosso sono do jeito que tem que ser. Existem inclusive alguns exercícios físicos que a gente pode estar fazendo para dar uma carga a mais aí na nossa produtividade, né? Tipo polichinelo, alguma coisa que mexe com as extremidades do corpo, né? Tem que mexer com os braços e com as pernas. É por isso que quem faz aí agachamento na academia, mulherada, quando a gente faz um agachamento do jeito que tem que ser, normalmente quando para assim, até um pouco ofegante, na verdade. Principalmente se for um homem, porque quase nunca faz. Por quê? Porque quando a gente mexe com as extremidades do corpo, né, a gente precisa de muita energia, né, em circulação, e acaba aumentando aí isso. E, na verdade, depois a gente fica com mais energia, né? Então, a cuidar da nossa espiritualidade, né? Enfim, nosso sistema educacional ainda é da era industrial. Não é incrível isso? E a gente tem duas opções. Uma opção é a gente ficar reclamando do sistema educacional, e a outra é a gente cuidar da nossa própria educação. O Jim Rohn sempre falou que uma educação formal ela pode nos garantir um emprego. E ainda a educação informal, que é a autoeducação, né, ela pode trazer para a gente a independência financeira, né? Eu li ontem eu vi um post muito interessante, né? No Instagram, um cara de sucesso, ele escreveu o seguinte, postou assim: você estaria disposto a trabalhar, né, seriamente cerca de 12 a 13 horas por dia para você atingir a sua independência financeira?
12, 14 horas por dia para a independência financeira? Se sim, curte esse post. Aí lá, o post lá do cara tinha lá 23 mil curtidas. Aí em seguida ele escreveu o seguinte: você está trabalhando nesse momento de 12 a 14 horas por dia? Se não, por favor, descurta. Porque se você está disposto a trabalhar de 12 a 14 horas por dia para você atingir também a independência financeira e você não está trabalhando, você, na verdade, não está disposto. Né? Eu achei muito interessante o post do cara. Mas, enfim, como é que está a tua educação? Você está dedicando tempo para você cuidar? Porque antigamente a nossa única fonte de conhecimento eram os nossos professores, era a enciclopédia Delta Larousse, era a Barça, né, que inclusive custava uma pequena fortuna, né? E a família que tinha isso era era um acontecimento, né? Minha mãe deixava exposto a enciclopédia dela na sala de visitas, né? Era um bem, era quase que né? Fora de controle. E hoje, qual que é a nossa fonte de conhecimento? Nossa fonte de conhecimento hoje é inesgotável, está aqui na nossa mão, né? Nosso celular. Só que, às vezes, por ter até excesso de conhecimento disponível, a gente, às vezes, não faz nada, né? E o grande segredo está na gente de formar um hábito, né? Hoje eu recebi tá até aqui na chamada, cadê o Jameson? Tá aqui. O Jameson mandou uma mensagem para mim, tô pronto, cadê o link, né? Ele já mostrou uma foto para mim com chá e lendo um livro. Por quê? Porque para ele provavelmente já faz parte do hábito, né, da rotina matinal. E eu tenho certeza que muita gente está levando isso muito a sério, a rotina matinal. Né? Eu sei que Amanda, Andiara, quem mais está levando a sério a rotina matinal aqui, gente? Levanta a mão. Só para eu saber quem está com a rotina matinal extremamente focada. Thalisson, mas quem está focado na rotina matinal? Continua com a mão levantada que eu tenho que ir passando aqui. Derbal, Farley, Thay, mais quem? Sandrinha, Amanda, top, top. Aí a pessoa já está sem câmera, não estou conseguindo ver. Legal. Enfim, então está realmente focado na sua rotina, na rotina matinal, né? E vou falar um pouquinho agora para a gente fechar do outro livro que eu li, mas eu li já faz algum tempo. Acho que já tem um mês que eu li esse livro, mas é um livro que muito bacana, que fala também sobre isso na parte da produtividade, que é um livro chamado A Única Coisa. Pensa num livro bacana. Quem não leu esse livro, recomendo ler. Esse daqui das 7 habilidades, não precisa, porque a gente já... Acho que só com esse resumo aqui já é mais do que o suficiente, porque é muito lógico para a gente já essa parte, né? Mas a parte da única coisa eu achei muito bacana o livro, porque a gente, às vezes, foca em muitas coisas. Na verdade, a gente se distrai com muitas coisas, porque tem muita coisa acontecendo na nossa vida, né? A gente, às vezes, tem que organizar... cara, é muita coisa. Se a gente for parar na nossa cabeça a quantidade de coisas que a gente faz durante um dia, quem concorda que é muita coisa, às vezes se sente até perdido. Quem aqui, às vezes, tem dia que está nessa situação? É muita coisa para fazer, né? E aí ele fala, você está focado em coisas que realmente são importantes? Você está dedicando o seu tempo naquilo que de fato é importante? E aí eu gostaria de repetir a frase, uma das frases que me fez pensar muito esse ano, que eu nem lembro qual foi o livro que eu li. Eu acho que foi no Milagre da Manhã. Mas, enfim, não sei qual foi o livro que eu li, mas perguntaram para Donald Trump qual o segredo do sucesso dele frente aos competidores. E você pode não gostar do Donald Trump, ou pode gostar, mas ninguém pode negar que esse cara é um campeão, que esse cara é um vencedor, né? E ele falou duas coisas. Cara, poxa, quando você pergunta para um cara que conquistou aquilo que esse cara já conquistou, e ele fala para você que são duas coisas a vantagem dele frente aos competidores, cara, isso tem que fazer a gente parar, anotar
e pensar sobre essas únicas duas coisas que ele está falando, né? E ele falou, ponto número 1, focar no que de fato é importante. Ponto número 2, executar com excelência o que de fato é importante. E eu, sinceramente, acredito nisso. Eu acho que, de fato, é a gente focar na meia dúzia de coisas que faz diferença no nosso negócio, na nossa vida. E segunda coisa, é a gente executar essas meia dúzia de coisas com excelência, né? Então, é possível alcançar mais fazendo menos. E se a gente focar naquilo que de fato é mais importante, esse é o caminho para executar mais fazendo menos. Eu nunca fui um cara sem tempo, né? Não sei se uma vez um amigo meu foi lá em casa e falou, cara, é impressionante. Eu já vim aqui várias vezes na sua casa, todas as vezes que eu vim aqui, né, você podia parar o que você está fazendo e passar quase que o dia comigo, batendo papo, não sei o que lá. Claro que tem horas que a gente tem coisas marcadas, mas por quê? Eu, sinceramente, eu acho que fui um cara que eu me foquei bem nisso. Eu acho que eu não me distraí tanto. Claro que eu sempre me distraí também, né? Senão eu já era chairman, assim, fundador, com certeza absoluta beça. Mas eu acho que isso eu acabei fazendo bem, no natural, no automático. Talvez é porque eu nunca gostei muito de trabalhar, eu sempre gostei muito de produzir, que são duas coisas bem diferentes, né? Estar ocupado e estar produzindo, estar realmente dedicando com coisas que vão fazer realmente diferença. E talvez uma das chaves para a gente aprender é dizer não. Tem gente que ainda tem muita dificuldade de dizer não para as pessoas, né? E nós temos que aprender a dizer não, né? Por exemplo, eu sou convidado para ser VIP, pelo menos um dia sim, um dia não, eu sou convidado, né, para ser VIP em algum lugar. E, infelizmente, eu não posso mais aceitar todos os convites. É claro que ser VIP me ajudou muito a meu crescimento no negócio e tudo mais. Mas se eu fosse, né, hoje, estar fora todo final de semana, o tempo todo, ou até mesmo várias vezes por meio da semana, acabou. Não ia ter tempo para mais produzir para mim mesmo, né? Para minha família e tudo mais. Enfim, qual é a sua única coisa? Esse livro pergunta. Se você tivesse que escolher uma única coisa, né, do teu negócio, da tua família, do teu financeiro, enfim, nas diversas áreas da sua vida, qual que seria a única coisa? Vamos falar então da Herbalife. Qual que seria a sua única coisa na Herbalife? Talvez, que é a coisa assim, se você focar nessa coisa, é bem provável que o resto vai estar bem. Qual seria essa única coisa? E eu acredito que é falar com pessoas, né, fazer uma apresentação sobre produto e negócio. É o momento que a gente está fazendo uma apresentação sobre produto e sobre o negócio. Essa é a nossa única coisa, né? E eu conversei muito com a Lorena. A Lorena é uma pessoa que me impressionou muito nesses últimos 12 meses, né? Que ela saiu de uma base de uma, duas linhas ativas, né? Para 7 primeiras linhas ativas, né? Agora o negócio rumo aos 10, extremamente focada. E eu acredito que a única coisa na vida da Lorena chama-se 50, falar com 50 pessoas todos os dias sobre produto. E depois isso acaba desencadeando o negócio, acaba desencadeando tudo mais. Mas então, o mantra dela, essa única coisa dela, chama-se 50 contatos por dia. E apresentar para esses 50 contatos. Não só gerar o contato, mas apresentar para esses 50 contatos. No caso dela, via mídia social, né? E você pode ver, quando você vê uma pessoa que está tendo sucesso no espaço de saudável, esse cara tem um mantra, esse cara não deixa de fazer apresentação todos os dias, de fazer convite todos os dias e ter certeza que todos os dias está fazendo. E basicamente é isso. E qual que é a sua única coisa? Você está dedicando o tempo de fato? Quantas horas? Se isso é de fato a nossa única coisa, minha pergunta é: quantas horas na última semana você dedicou para fazer justamente na frente
fazendo a apresentação. Não é incrível? Se a gente for parar para pensar, às vezes é pouco tempo. Se a gente determinou, elegeu que essa deveria ser a nossa única coisa, cara, isso deveria fazer fazer uma boa parte do nosso tempo, não é verdade? Mas, enfim, outra coisa que esse livro fala é que pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. E muitas pessoas, às vezes, por complexo de inferioridade, acham que não merecem ou não conseguem atingir coisas grandes e pensam pequeno, e têm metas pequenas, né? Então, nós temos que pensar grande. Né? Por que não virar presidente? Por que não virar chairman? Por que não virar 100K? Né? Então, precisamos aprender a implementar a lei de Pareto nas diversas áreas da nossa vida. A lei de Pareto é aquela lei de que 20% e 80%. Quase tudo, gente, é quase tudo mesmo na vida. Tem 20% de coisas que faz 80% da diferença. Tem 20% dos nossos consultores que só esses 20% representam 80% do nosso negócio, sabia? Tem 20% de cliente que representa 80% da nossa lucratividade. Tem 20% do que a gente vai investir o nosso dinheiro, que vai representar 80% dos nossos ganhos. E, enfim, e a gente tem que olhar quais são esses 20% de coisas e dedicar 80% do nosso tempo nesses 20%. Né? Então, a gente tem que fazer isso na área de administração de tempo, na área de administração financeira, na área familiar. E a maioria de nós passamos a nossa maioria do nosso tempo em tarefas pouco importantes. Escreve isso, gente. A maioria de nós dedicamos a maior parte do nosso tempo em tarefas pouco importantes. E o que de fato faz diferença no nosso negócio? Pessoas de sucesso não necessariamente fazem mais coisas. Na verdade, eu acredito que não é isso. Apenas se concentram nas coisas certas, nas coisas que vão trazer mais resultados, né? E por isso acabam produzindo mais e não fazendo mais. São duas coisas diferentes. E eu tenho uma coisa muito engraçada, né? Porque eu vou lá, eu vejo o que eu tenho que fazer e eu elejo as minhas prioridades do dia. E eu foco em terminar com minhas prioridades. E eu acabo não fazendo aquilo que não é muito prioritário para mim. Ou eu delego, ou eu não faço. Né? E é muito engraçado que essas pouco importantes se resolvem por si só. Né? Eu acabei não dedicando tempo e elas se resolveram com o tempo. O tempo foi o que resolveu elas. Mas as minhas prioridades, se eu não tivesse dedicado tempo, não seria solucionado. Né? Então, nós temos que aprender a dizer não para as coisas que vão tirar a gente do foco. E o segredo é ter uma vida de hábitos. O segredo é já deixar no hábito aquilo que a gente vai ter que fazer com certeza absoluta beça. Porque senão a gente vai ser envolvido pela vida e essa vida vai envolver a gente e daqui a pouquinho a gente vai se parar vendo Netflix. Né? Ou a gente vai se parar fazendo coisas que não vai fazer a menor diferença para a gente. Ok? Multitarefa é sinônimo de ineficiência. Né? Hoje em dia, as pessoas falam que o cara que é multitarefa é um cara assim muito bom. E, na verdade, não. A multitarefa é ineficiência. Pessoas que estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo não vão fazer bem feitas várias coisas. Então, quando for fazer uma coisa, faz só uma coisa. Desliga o WhatsApp quando você vai produzir, desliga o WhatsApp quando você vai fazer uma apresentação de produto ou de negócio, ou quando você estiver com seus filhos. Faz uma coisa de cada vez. Isso é sinônimo de eficiência. É você dar o seu 100% naquilo que você está fazendo. Né? Porque se a gente não estiver fazendo mais uma coisa, é sinônimo de ineficiência. E para a gente terminar a nossa chamada aqui, que já passou, está completando agora 30 minutos, né? Eu queria ficar em 30 minutos, mas vou ficar em 35. Eu acho que essa única coisa que tem feito diferença para mim é focar num trilho. Eu sempre tenho um trilho para me focar, né?
E qual que é essa única coisa que tem feito total diferença para mim? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o trilho. Só um minutinho, por favor. Ver se consigo ou se não consigo. Eu estou no celular, não estou no computador. Não sei se eu consigo fazer isso do celular, mas vou descobrir nos próximos segundos. Eu acho que eu consigo. Calma aí, muitas apresentações. Ok, acho que vai dar certo. Mas vai dar certo. Ixi, ele não abre. Não está abrindo. Não tem problema. Se alguém tiver aí, quiser compartilhar comigo aí, pode compartilhar a tela, tá? Não sei se o Bruninho está em algum lugar que possa. Eu não consegui, não. Bom, mas eu sei o trilho de cabeça. Passo número 1 do trilho, qual que é? Quem pode escrever aí qual que é o passo número 1? Exatamente, Perlinha, decisão. Primeiro passo é a gente decidir. Está todo mundo decidido. Ninguém estaria aqui, né, 7 horas da manhã numa conferência, se a gente não tivesse decidido a realmente ter sucesso, decidido a virar presidente da Herbalife. Então a gente já decidiu. Próximo passo é o quê? Ter hábitos de sucesso. Então, gente, se você não fez ainda, precisa ter isso. Precisa ter a rotina matinal. E não só a rotina matinal, mas algumas coisas que você também vai fazer ao longo do dia, claras para você, né? Para que a gente possa estar fazendo. Rotina matinal. A minha está muito clara, a minha já está automatizada, o que eu tenho que fazer todos os dias. Ok? Próximo passo. Gerar contatos. Geração massiva de contatos. E esse é o próximo passo. Se você trabalha com espaço de vida saudável, geração massiva de contato para o seu espaço. Se você trabalha com internet, geração massiva de contatos, mas é geração massiva do jeito que tem que ser, né? Por quê? Se você está gerando contatos, aí vai vir o próximo passo. Se alguém puder... E se a gente não estiver tendo um sucesso no próximo patamar da escadinha, é porque está faltando alguma coisa para trás, né? Próximo passo é ter clientes com resultados. Cliente com resultado é diferente de fazer cliente. Cliente com resultado. Porque um cliente com resultado, aí eu vou me focar em fazer o multinível de clientes, né? O que é multinível? Que esse cara começa a me indicar um monte de clientes, porque se esse cara estiver me indicando o cliente, eu vou fazer esse cara fazer o negócio. Porque se esse cara está me indicando um monte de gente, esse cara está pronto para fazer o negócio, né? E aí o próximo passo é ter um novo cadastrado, né? E aí é ter ajudar esse cara a virar supervisor. E muita gente às vezes não entende isso. Que se um cara é consultor, não é supervisor ainda, o único foco desse cara é virar supervisor, que é um slide antes desses slides da filosofia VIP, né? Se o cara é consultor, o único foco dele é virar supervisor. Se o cara já é supervisor, cara, você tem que estar falando com ele o tempo todo que o próximo foco dele é virar um supervisor ativo. A ver 2.500 pontos todos os meses. Até a quantidade de clientes necessária para fazer isso, geração de contato para fazer isso, hábito de sucesso para fazer isso. Sim ou não? E se esse cara já até é supervisor ativo, o próximo passo dele é ter 10 primeiras linhas de supervisor ativo. Pega um cara desse e volta para a escadinha com ele. Pega um novo consultor desse, vai lá na cabeça, no começo da escadinha, ajuda esse cara a tomar a decisão de virar presidente. Se esse cara tomou a decisão de virar presidente, tenha claro as metas dele, ajuda esse cara a ter a rotina de sucesso dele, para um pouco do seu tempo para ajudar ele a ter a rotina de sucesso, o que ele vai fazer com o tempo que ele tem para dedicar para a Herbalife, para ele colocar isso no automático, o sucesso dele está automatizado. Próximo passo, ajudar esse cara a ter uma rotina de geração de contato massiva. Aí não tem jeito, gente. Se o seu consultor tomou a decisão, tá com a rotina matinal do jeito que tem que ser, a rotina do dia dele do jeito que tem que ser, com o hábito de sucesso do jeito que tem que ser, com esse cara pegando forte na geração massiva de contato, esse cara vai ser supervisor, sim ou não? Esse cara vai ter novos consultores. O que esse cara tem que fazer com o novo consultor dele? Voltar lá atrás na escadinha, pegar esse novo consultor, ajudar esse novo consultor a tomar a decisão. Como? Trabalhando com os motivos deles, os sonhos deles, as metas claras dele, né?
Todo mundo vai fazer isso? Não, claro que nem todo mundo, todos os nossos consultores, não é erro nosso. Né? O que a gente tem que fazer? Achar um cara que quer. Quando a gente achar o cara que quer, dedicar o nosso tempo para esse cara. Porque às vezes a gente dedica o nosso tempo para quem precisa. Escreve, o nome do jogo não é dedicar o nosso tempo para quem precisa. O nome do jogo é dedicar o nosso tempo para quem quer. A gente vai recrutar muita gente que precisa e a gente vai entender por que esse cara está precisando tanto. É porque às vezes ele não tem atitude. E às vezes a gente quer transformar um cara que não tem atitude num presidente nesse momento. Não significa que ele não vai virar presidente. Só significa que não é o momento dele agora, às vezes, muitas vezes. E quando a gente pega uma estrela, um cara que está com vontade, o cara está com disposição, meu, vai para cima desse cara, fica perto desse cara, conhece a família desse cara, entendeu? Vai para dentro da lista quente dele. Aí sim você dedica seu tempo para essa pessoa. E isso fez total diferença na minha vida. Saber identificar quem realmente, de fato, está afim de fazer o negócio. E não se distanciar de quem não está afim de fazer. Só não dedicar 80% do seu tempo. 80% do seu tempo tem que estar com quem está realmente disposto a fazer o negócio. Aí sim vem o próximo passo da escadinha, que é o quê? É ter 10 pessoas no seu volume pessoal, pontuando, né? Como consultores, ter 10 consultores, ter 10 distribuidores no seu volume pessoal pontuando na Herbalife, não é pontuando um produto de uso pessoal, é pontuando porque ele está precisando de produto para virar supervisor, para atender os seus clientes deles. E aí, meu querido, não tem jeito. Se você tem 10 pessoas, você vai começar a fazer um supervisor novo por mês. E fazendo um novo supervisor por mês, sabe o que vai acontecer? Galera, o bicho vai pegar um novo supervisor por mês. E se a gente não está fazendo um novo supervisor por mês, a gente tem que voltar para trás. A gente tem que ver o que está faltando. O que está faltando é ter 10 consultores no nosso volume pessoal pontuando. Se está faltando 10 consultores, que está faltando geração massiva de contato. É cliente com resultado de geração massiva de contato. E se está faltando isso, está faltando uma rotina nossa de sucesso ainda para gerar isso. Então vamos descobrir qual que é o nível da escadinha que está faltando e vamos solucionar, porque essa é a nossa única coisa. Né? E aí pronto, estamos com um supervisor novo por mês, qual que é o próximo passo? Pegar esse cara e levar ele lá para trás da escadinha. Porque depois que a gente tem um supervisor novo por mês, aí o próximo passo é ele ter na cabeça dele que ele tem que ser um supervisor ativo, do jeito que tem que ser, abrir o espaço de vida saudável dele, ter um espaço de vida saudável, de sucesso, né, fora do controle. E aí depois fazer o quê? 3. Faz 3 para ir para onde? Para Vegas, baby. It's Las Vegas. Quem na cá vai para Vegas. Daqui a pouquinho vai iniciar o último período de Vegas. Você já jogou a toalha? Você já jogou a toalha? Tu vai para Vegas com nós. Vamos para Vegas, baby. Patrão. Dá para ir para Vegas, gente. Se focar na única coisa, dedicar o seu tempo, vai acontecer. Porque aí depois que você tem 3, o que você faz? Faz a mesma coisa. Bota esse cara para ele também fazer a duplicação dele. Aí depois a gente tem 10 primeira linha, 10 primeira linha com 10 primeira linha, dá 100 segunda linha, 100 segunda linha, cada um com 10 tem 1000 terceira linha, 10, 100 mil, 1.110 supervisores ativos nos 3 níveis. A gente qualifica para tudo que a Herbalife já existe, que ela ainda vai existir, inventar ainda, nós vamos qualificar. Beleza? Então, era essa a nossa conferência de hoje. Eu estou muito entusiasmado. Estou realmente muito entusiasmado. Espero que vocês estejam tão entusiasmados quanto eu, porque é muito simples. O mais maneiro da Herbalife é que se você ainda não estava com a sua rotina ajustada, não tem o menor problema, é só ajustar hoje. É só ajustar hoje que em 90 dias você já vai começar a colher o fruto, o negócio vai começar a acontecer do jeito que tem que ser. Esse que é o maneiro da Herbalife. O maneiro da Herbalife é que a gente pode errar. Eu errei por muito tempo. Não é que eu errei, eu deixei de fazer aquilo que tinha que ser feito por muito tempo e é só começar a fazer que as coisas acontecem. Que maneiro, né? Muitas coisas da vida, se o cara erra por tanto tempo ou deixa de fazer aquilo que tem que ser feito por tanto tempo, ele já está lascado de uma forma que ele não tem como mais resolver. E o nosso não tem o menor problema. Para mim, eu não estava me lascando, eu estava só aprendendo. Minhas raízes estavam indo lá para baixo para depois vir um crescimento do jeito que tem que ser. Estou muito entusiasmado. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, ok? E vão para cima, galera, que está chegando a extravaganza, ok? Vamos ter um lançamento de produto essa semana e o lançamento do produto mais incrível de sempre da história da Herbalife na extravaganza, ok? Beijo no coração de vocês, uma excelente semana e nos vemos na nossa próxima chamada semanal matinal. Beijinho, beijinho, hein? Tchau, tchau, galera.